Então, bora. Ó, aqui em Belo Horizonte está chovendo bastante. Se ficar um pouco instável questão de conexão, é por causa da chuva, tá, gente? Mas vamos falar um pouquinho, antes de eu entrar na aula em si, eu quero tocar em alguns assuntos com vocês. O meu Instagram hoje, ele é muito voltado para ultrassom micro e macro focado, né? Então, muita gente pergunta, poxa, Camila, você é fisioterapeuta, você sabe muito de eletroterapia, muito de tecnologia, por que que você focou em ultrassom micro e macro focado? Porque é uma tecnologia que traz um retorno muito significativo tanto em questões de resultado, como margem de lucro mesmo, como faturamento para a gente na clínica. Hoje, de todas as tecnologias da clínica, ela é sempre assim, desde que 2022, ela tem sido a nossa fonte número um de maior faturamento. Então, se você perguntar o que que eu mais faturo na clínica hoje, é o ultrassom micro e macro focado. Nós temos diversas marcas lá na clínica, nós temos ultrassom com cartucho, a gente tem ultrassom sem consumível. E tanto os sem consumível quanto os com cartucho, a gente trabalha todos os dias, o tempo todo. Então, nós temos mais de um porque realmente a gente vende bastante. E eu sempre brinco que é uma tecnologia que ela não tem concorrente para ela e nem vai ter tão cedo. Porque para a gente ter uma tecnologia que vá concorrer com ultrassom micro e macro focado, a gente tem que ter uma tecnologia que vá atingir, por exemplo, todas as camadas da pele. E isso nenhuma outra tecnologia faz. A gente tem, por exemplo, a radiofrequência microagulhada, mas ela não atinge camada muscular como o ultrassom microfocado ou macrofocado atinge. A gente tem, por exemplo, criolipólise, ultrassom de baixa, mas ela não vai trabalhar com a gordura de uma forma tão consistente como o macrofocado. A gente tem outras tecnologias, radiofrequência, por exemplo, normal, né, o radiofrequência monopolar, que está muito em voga, tem bioestimuladores. Eles não vão trabalhar de forma tão contundente quanto o ultrassom micro e macrofocado. Então, é uma tecnologia que a gente tem lá na clínica. Eu trabalho desde 2016, então eu trabalho há 10 anos com essa tecnologia. Conheço toda a trajetória dele aqui no Brasil, desde o Ultera, passando pelo Ultraform 3, o MPT, né, e todas as suas variáveis. E eu tô falando nomes comerciais aqui porque a gente fala, né, que foi o que lançou assim na época, que fez sucesso. E hoje a gente tem tecnologias tão boas quanto ou até melhores que essas mais comerciais e que dão muito resultado. Então, é uma tecnologia, é um aparelho, é uma eletroterapia que quem tem não vai passar fome. Só vai passar fome se comprar a tecnologia e não saber utilizar. E isso eu estava conversando muito com a Caroline, né, que é a minha sócia lá na clínica. A gente estava conversando sobre isso. O equipamento, gente, ele tem que ser para nos dar lucro. Ele tem que ser algo para trazer para a gente, tem que ser um investimento. A partir do momento que ele deixa de ser um investimento, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser despesa. E o que que eu vejo no meu Instagram hoje? Todo mundo que me chama no direct fala da seguinte forma: professora, eu comprei um ultrassom e eu não sei trabalhar com ele. Você dá a mentoria? Dou. Aí quando a gente fala, quanto que é a mentoria? Se a mentoria fosse R$ 400, se a mentoria fosse R$ 10.000, as pessoas iam falar assim: ah, mas agora eu não posso porque eu estou pagando o aparelho. E não faz sentido nenhum você comprar uma tecnologia se você não sabe mexer no aparelho. Se você compra tecnologia, mas não quer investir no conhecimento do aparelho, gente, é melhor vender. Vende e investe numa tecnologia que você vai saber mexer. O que eu vejo hoje no mercado é o contrário. Eu compro a tecnologia, não sei mexer, aí não quero investir no conhecimento, não quero estudar, não quero dar o melhor, fico perdido, e aí fica ali o equipamento encostado, parado, você tendo que pagar parcela do equipamento e não querendo investir em conhecimento. Não, para mim não faz sentido isso. Para vocês terem uma ideia, quando uma tecnologia chega na clínica, a gente pesquisa muito sobre essa tecnologia. A gente estuda muito sobre essa tecnologia, aí a gente compra. Quando a gente compra, a gente tem um treinamento básico da indústria. Em cima disso, a gente fica de 2 a 4 meses só estudando a tecnologia.
Por exemplo, chegou um laser de CO2 lá na clínica. A gente já está há um mês e meio só fazendo teste. Certo? Então a gente estuda muito, mas a gente estuda muito para depois lançar. A gente compra curso, olha, de CO2 a gente já comprou uns 4, 5 cursos. Por quê? Pega de um pouco aqui, pega um pouco aqui, pega um pouco aqui, pega um pouco aqui e cria a nossa metodologia. E aí tem que ter investimento, gente. Vocês têm que saber investir. Certo? Ah, professor, eu comprei, mas eu não posso investir agora. Então, melhor você nem ter comprado. É melhor você ter investido numa outra tecnologia, você ter feito um outro investimento na sua clínica, porque se esse equipamento não te der retorno a partir de 30 dias, você jogou seu dinheiro fora. E eu tô conversando isso com vocês porque muita gente vem no meu direct falando: Ah, professor, eu quero muito fazer, mas agora eu não posso pagar. Então, por que que você comprou a tecnologia? E eu tô falando isso pro bem de vocês. Tá? Não é para vender o curso, não é para poder ficar fazendo propaganda, não, porque essa aula, por exemplo, hoje, quem não quiser fazer, não tem problema, pelo menos vai entender o que o equipamento faz, e aí sim vai pensar se vai investir comigo ou com outro professor, mas vai ter que estudar. Entenderam, gente? Então, isso é uma coisa que é muito errado dentro do mercado da estética. E isso vem de muitos anos, de muito tempo, né? Quantas pacientes, quantas alunas não chegaram para mim e falaram assim: Poxa, professor, eu tenho um equipamento igualzinho o seu, e por que que você dá resultado e eu não dou? Porque eu investi o conhecimento nele, eu estudei, eu parei e me dediquei a esse equipamento. E todo equipamento dá resultado, desde o mais simples até o mais avançado, gente. Todo equipamento vai dar resultado. Só que se você não se dedicar a esse equipamento, se você não estudar esse equipamento, ele não vai trazer resultado. E não adianta pegar protocolo. Por exemplo, quem tem sonofocos, não adianta jogar, por exemplo, no parâmetro do ultrafocos que não vai dar certo. Porque é a mesma tecnologia, é o mesmo conhecimento, é o mesmo raciocínio clínico, mas na hora de mexer no seu equipamento, você vai ter que ter intimidade com o seu equipamento. Se não tiver intimidade com o seu equipamento, você também pode cair fora, porque você não vai conseguir ir para frente. E é por isso que muita gente está ficando desanimado com ultrafocos, com sonofocos, com Visage, com Hypro. Eu tô com o Hypro lá na clínica, eu tô alucinada com ele. Hoje, antes de vir para a aula, eu fiz uma papada que, assim, eu falei, meu Deus, que resultado incrível. Chegou um equipamento, por exemplo, coreano lá na clínica, ano passado, o Lean Curve. Acho que vocês já devem ter ouvido eu falar desse equipamento. Eu estou até começando a desenvolver estudos científicos com a empresa coreana. Quando ele chegou, as pessoas falaram assim: Nossa, mas a gente não ouviu falar desse equipamento, e aí? E eu estou tendo resultados incríveis com ele incríveis. Por quê? Porque a gente ficou um bom tempo estudando equipamento, a empresa deixou comigo pelo menos uns 6 meses só para a gente fazer testes, 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 testes e mais testes. E, por exemplo, o que eu uso no Ultraform, eu não uso no Lean Curve, né? O número de disparos, o raciocínio na hora de colocar, de manusear a máquina é diferente. Então, é por isso que eu vou falar hoje para vocês de alguns parâmetros que tem em todas as máquinas para vocês entenderem o que que significa cada um. Porque eu acho que isso daí já vai ser assim, meio caminho andado para você entender a tecnologia de vocês. Só que não adianta vocês assistirem aqui comigo, né? Pegar um conhecimento ali, outro ali, ninguém vai achar conhecimento em apostila, ninguém vai achar conhecimento em reels de Instagram. Tem que sentar e estudar. Tá, gente? Não foi o que eu falei. Ah, Cami, eu não quero investir. Você não quer investir? Ok. Então senta e se prepara. O Ultrafocus, eu levei 2 anos para poder chegar no protocolo que eu tenho dele hoje, na metodologia do Ultrafocus. Só no Focus eu levei 4 meses. E a média, mais ou menos, que eu levo é de 4 a 6 meses, tá? Mas o Ultrafocus, ele realmente é o mais difícil. Não vou mentir para vocês. Porém, o resultado dele é incrível, né? Quem faz, por exemplo, focados comigo, pega rapidinho e já dá resultado, certo? Mas se você não estiver disposta a entrar no. Peraí. Se você não estiver disposto a investir na consultoria, na mentoria, no curso, foca em estudar muito, tá bom? E vocês não vão achar isso em literatura, porque ele é bem peculiar. Bom, dito isso, galera, vamos fazer então a nossa aulinha, né? Vamos estudar aqui a nossa aulinha, que eu tô louca para poder ensinar algumas coisas para vocês, tá? Vocês me falam, gente, se vocês estão conseguindo ver tudo aqui do meu. Peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí, aqui, deixa eu entrar, tela cheia. Todo mundo conseguiu olhar aqui? Tá na tela cheia? Tá bonitinho aqui?
Me avisem aqui, gente. Tá bonitinho? Tá ótimo, maravilha. Então vamos lá, que agora a gente vai entrar aqui na nossa aulinha. Beleza. Então, quando a gente fala em ultrassom micro e macro focado, o que que significa isso? É ultrassom? É. É igual um ultrassom plano, por exemplo? É igual um ultrassom de 1,3 MHz, ultrassom de 40 kHz, né? Não, ele não é. Ele tem uma particularidade que ele tem a ponteira côncava. Então, a ponteira dele, ela faz um côncavo. Se você olhar nas ponteiras de qualquer ultrassom focalizada, a ponteira dele é côncava. Geralmente as ponteiras elas são planas, né? Ou elas são côncavas. As planas é o que a gente chama de ultrassom plano, que é aquele ultrassom que a gente faz assim, né? Então, ultrassom de híbrido, de mantos, ecos, né? O Vibramax que eu tenho lá na clínica, que eu gosto, Sonopulse, esses ultrassons que a gente tem normalmente, tá? No ultrassom focalizado, ele só vai ser focalizado se o cristal dele for côncavo. Então, se vocês pegarem o ultrassom de vocês, seja de cartucho, seja de consumível, seja sem consumível, o cristal dele é assim, ó, é côncavo, tá? Então, você vai olhar, ele vai ter um fundinho assim, né? Que você vai ter que preencher ou de gel ou de água. Não é que todo mundo, né, tem que colocar o gel às vezes, ou então ele vai estar nadando na água. Então, é porque ele tem essa curvatura dele. Então, como é que eu sei que o meu ultrassom ele é focalizado, ele é high-full? Quando ele é côncavo, tá? Ah, meu ultrassom é plano, mas o fabricante, eu fui no congresso tal, ele falou que é focalizado. Não, ele não é focalizado. Tá? A primeira característica, o primeiro parâmetro que vocês têm que olhar é o cristal. Se ele é côncavo, ele vai ser um ultrassom focalizado. O cristal que eu tô falando, tá? Se o cristal não for côncavo, aí ele é um ultrassom plano, ok? E ele vai ser tanto micro ou macro, porque eu chamo ele de micro quando eu atinjo camadas mais superficiais da pele. E eu chamo ele de macro quando ele atinge camadas mais profundas. Outra coisa que me diferencia do micro e macro, tá? Micro quer dizer o quê? Eu pego numa ponteira menor, né? Num cristal menor. E macro é quando eu tenho um cristal maior. Então, isso diferencia o micro do macro. Por exemplo, no corporal, eu vou usar um ultrassom microfocado, né, para gordura localizada. Eu vou precisar de um cristal, eu vou ter um cristal pequenininho, onde eu vou ter que dar muitos disparos. Então, o que que eles fizeram? Eles criaram cristais côncavos maiores, né, e mais profundos, para a gente conseguir chegar numa área maior com menos disparos. Então, por isso que ficou microfocado e macrofocado, tá bom? Então, assim, muita gente fala assim: ah, meu ultrassom, ele é todo high-full, ele é micro e ele é macro. Tá bom? Se alguém falar para vocês assim, ah, Camila, eu tenho um ultrassom e ele não é macrofocado. Pera aí, por que que ele não é macro? Ah, porque ele não tem, por exemplo, ponteira corporal. Ponteira de 10, ponteira de 9, de 13, de 20. Então, quais ponteiras ele tem? Ah, ele tem ponteira de 6, 4,5, 3 e 1,5, por exemplo, tá? Qual que é o tamanho da ponteira? Ah, a ponteira dele é pequenininha. Beleza, então ele é micro. Ah, não, o meu tem umas ponteiras que são pequenas, mas tem uma ponteira que é grande. Então, ele é micro e macro. Ah, não, ele só tem a ponteira grande. Então, ele é macro. Tá bom? Vocês querem um exemplo bacana? O sonofocus antigo, aquele sonofocus antigo, bem antigão, ele é só macro, né? Ele é uma ponteira grandona, assim, azul. Tem até uma aluna que eu acho que falou pra mim, tem conversado comigo no Instagram, falou: Camila, eu peguei da minha amiga emprestado e tô estudando muito ele, tô quebrando a cabeça. Ele é só macro. O novo Sonofocus agora, ele vem micro com a ponteira pequenininha e ele vem macro com a ponteira grande, tá bom? O Ultra Focus também, ele vem micro e macro. O High Pro, ele é micro e macro, só que ele tem uma ponteira só. Por que que ele é micro? Porque ele tem a ponteira de 4,5, 3, 2, 2,5, 1,5. Então ele é micro. Só que ele é macro também porque ele vai até 13 milímetros. Então, eu consigo pegar a gordura também e fazer corporal. Só que a ponteira dele é pequenininha. Então, tem essas duas diferenças aí, que se a gente juntar, a gente otimiza o macro, ou se a gente separar, a gente consegue fazer ainda alguma coisa. Ok?
E aí, a gente vê aqui bem especificamente o macrofocado. Vamos falar hoje de macro, que hoje a gente está falando de corporal, certo? O macrofocado, ele é uma ponteira maior, ele é uma ponteira côncava maior e atinge camadas mais profundas da pele. Então, todo ultrassom côncavo, todo HIFU corporal, a gente chama ele de macrofocado. Acabou que virou meio que uma determinação, tá? Uma classificação para o ultrassom macrofocado. Ele é corporal, então ele é macrofocado. Por quê? Porque eu pego áreas maiores, a ponteira dele é maior e ele atinge profundidades maiores. Como que ele atinge essas profundidades? Através das ponteiras. Então, o que vai determinar a profundidade do meu ultrassom, diferente do plano, né, que ele tinha uma profundidade só e eu não alterava essa profundidade, no ultrassom macrofocado eu consigo pegar profundidades diferentes. E isso para a gente é muito positivo. Porque tem gente que tem uma prega de gordura, tem outras pessoas que têm outra prega de gordura, tem pessoas que quase não têm prega de gordura, tem pessoas que têm tanta prega de gordura que eu nem consigo pegar. E aí, com o ultrassom macrofocado, eu consigo direcionar melhor a energia para que eu consiga consumir melhor essa gordura, de forma muito mais seletiva e de forma muito mais é, eficiente, com mais resultados, certo? Então, quem tem o ultrassom macrofocado tem aí uma gama enorme de tratamento corporal. Hoje, por exemplo, eu peguei uma paciente que era uma paciente pós-parto, né? Assim, pós-parto já tem um bom tempo que ela teve neném, tem 1 ano e 5 meses. Ela estava com um volume de gordura bem protuberante no supraabdômen. E aí, a hora que eu olhei, eu peguei, eu falei, opa, essa gordura aqui é uma gordura mais compacta, uma gordura mais difícil de sair, vou usar ultrassom macrofocado nela. Aí a gente pegou, a gente desenhou, né? A gente delimitou a área, que eu vou falar sobre isso para vocês aqui hoje. E aí a gente trabalhou o macrofocado bem em cima. Gente, é impressionante. O abdômen dela já saiu um pouco mais murcho. Ah, já deu resultado logo em seguida? Não. O resultado começa a partir de 15 dias. A apoptose do macrofocado começa a partir de 15 dias. Só que na próxima sessão dela, que vai ser daqui 30 dias, ela vai ter muito resultado. Por quê? Porque eu já consegui amolecer essa gordura, eu já consegui quebrar algumas pontes ali de hidrogênio, gerar um pouco de consumo de gordura ali naquela região. Então, quem tem ultrassom macrofocado para trabalhar a redução de gordura localizada de forma bem localizada, tá super bem servido. Só que tem algumas pegadinhas aí. Porque ele leva tempo. A gente ficou 1 hora e meia com essa paciente hoje. Para trabalhar qualquer procedimento corporal, não pode ter pressa. Nem facial, né, gente? Mas o corporal especificamente, não pode ter pressa, certo? Por quê? Porque eu vou trabalhar, e a gente mediu, fez a prega da paciente. A partir do momento que a gente fez a prega da paciente, a gente delimitou as ponteiras que a gente ia usar. Então, como é que eu vou escolher as ponteiras? Eu sempre vou trabalhar todas as ponteiras? Não. Eu vou delimitar de acordo com a prega da paciente. Essa paciente tinha 30 milímetros, né, de gordura. Então, eu usei nela, a gente trabalhou com ela o Sonofox, eu fiz com ela 30, 20, 15 e 10. Eu trabalhei 4 ponteiras com ela, sempre da mais profunda para mais superficial. Fiz 30, fiz 20, fiz 15 e fiz 10. Ai, Cami, quais foram os parâmetros que você usou? Tem várias pegadinhas aí, os parâmetros do Ultrafox que eu desenvolvi, certo? Que tá dentro da minha metodologia. Aí a gente trabalhou 30 milímetros, depois, logo em seguida, a gente fez 20 milímetros, logo em seguida, a gente fez 15 milímetros e logo em seguida, a gente fez 10 milímetros. Não adianta eu pegar só o de 30 milímetros e colocar ali. É muito pouco estímulo para muita gordura. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais tempo eu levo. Quanto mais gordura eu tenho, mais eu tenho que caprichar. Mas mais resultado dá. Até rimou, né? E aí veio o grande segredo do ultrassom macrofocado. Ele gera o quê? Ele gera, gente, uma ruptura de membrana que leva a essa necrose coagulativa, tá? E ele vai liberar hidroxila. Então, o ultrassom macrofocado, tô falando dos nossos brasileiros aqui, tá, gente? Os nossos ultrassons macrofocados, eles vão gerar apoptose, morte programada da gordura. Como que ele faz isso? Quando a gente manda, vou até voltar aqui um pouquinho para vocês. Peraí, aqui ó.
Vou até voltar aqui, ó. Quando eu mando toda a energia num ponto só, eu gero o quê? O aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura gera um processo fisiológico que chama necrose coagulativa. Eu faço ponto de coagulação, da mesma maneira que eu faço ponto de coagulação na derme, no músculo, eu faço na gordura. Só que quando eu gero esse ponto de coagulação na gordura, eu libero muita hidroxila. Hidroxila é um radical livre que tem na nossa gordura. E essa hidroxila, ela é um radical livre que não possui antioxidante. Então, a minha gordura, o meu tecido, ele morre. E aí a gente gera a morte programada, que se chama apoptose. Por isso que eu não posso fazer toda semana. Por isso que quando eu trabalho a apoptose, eu tenho que dar um intervalo de 15 a 30 dias, dependendo do estímulo que eu dou para o meu paciente, da quantidade de disparos que eu dou. Aí tem todo uma linha de raciocínio aí por trás, certo? Mas eu tenho que dar tempo para o meu corpo metabolizar essa gordura que morreu. A morte é fisiológica, então eu não aumento níveis séricos de lipidograma. Inclusive, isso é a tese do meu mestrado. A gente não aumenta nenhum tipo de colesterol, de triglicérides, nada disso, que a gente conseguiu comprovar no meu mestrado, certo? A gente não aumenta marcadores inflamatórios, nada disso. A gente só dá tempo do nosso organismo metabolizar. E aí eu preciso de tempo. E claro que a paciente também tem que fazer a parte dela, né, gente? Porque não adianta nada. A gente faz o processo de morte programada, a pessoa vai lá e come, constrói novas gordurinhas, não vai adiantar nada. Eu tô tirando, ela tá repondo, não vai dar em nada. Então, o paciente tem que ter muito essa, tem que ter essa consciência, né? E aí, essa apoptose, ela vai levar o quê? Ela vai levar cerca de 15 a 30 dias para poder metabolizar, digerir, reduzir essa gordura, tá bom? E quais ponteiras eu vou usar? Aqui eu coloquei do Sonofocus, gente, mas do Ultrafocus é a mesma coisa. Não, aqui eu coloquei do Ultrafocus, perdão. Mas do Sonofocus é a mesma coisa, tá? De quem tem cartucho, só trocar as ponteiras. E eu tenho ponteiras que eu vou trabalhar sempre do mais profundo para o mais superficial. Então, se eu tenho uma ponteira de 4,5, de 30 milímetros, eu começo 30, 20, 15, 10. Vamos supor que eu fiz a prega na minha paciente e ela só tem 20 milímetros, né? Fiz a prega ali. 20, 15, 10. E se a minha paciente só tem 10 milímetros? Faço só de 10 ou então de 4,5 ou de 6. Não sei se a pessoa vai ter aí esse cartucho. Você vai ter aquilo que é quem vai determinar a quantidade de ponteiras que ela vai usar é a prega da paciente. Por isso que ela tem, quanto mais ponteiras eu tenho, melhor, né? Eu sei que o Sonofocus ele tem só duas ponteiras, né? Se eu não me engano, não é de 20, de 10. Vocês me recordam aqui? Acho que é 20 e 10. O Ultrafocus eu sei porque eu fiz hoje, a gente usou 30, 20, 15 e 10, tá bom? Tem um antigo Sonofocus que eu acho que ele não tem uma. Não, antigo Ultrafocus, perdão. Ele não tem uma dessas, eu acho que é a de 15 que ele não tem, se eu não me engano, tá? É, Deixa eu só ver um negócio aqui, gente, que o pessoal tá me chamando aqui. De você está na capa, gente, ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra mim não tá aparecendo a apresentação. Uai, que estranho. Oxi, eu falando pra vocês aqui, meu Deus. Tá na capa. Peraí. Tá na capa, né? Ainda bem que a Yara me avisou. Peraí, gente, deixa eu ver se o que que eu consigo fazer aqui. Só um minutinho. E tá tão bonitinha a aula, poxa. Peraí. Mudou? Não, não Não. mudou. Não mudou? Então, peraí. Que estranho. Não mudou. Gente, eu falando, mostrando pra vocês, tão bonitinho. Cami, qual o formato que tá a aula? Tá no PDF, Elô. Ah, Ó, vê se agora foi. agora sim, deu. Agora foi. Vocês me avisam, tá, gente? Porque eu não tô olhando no chat. Quando eu entro pra explicar pra vocês, eu entro numa linha de raciocínio aqui que se eu vejo no chat, eu esqueço que eu tava falando. Então, vocês podem abrir o microfone e me falar, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, Cami. Tá, então peraí. Aí as perguntas, aonde que estão as perguntas? No No chat. chat? Tá, então vamos É, fazer o seguinte: as perguntas eu vou responder a hora que eu terminar aqui, pode ser? perfeito. Então, porque aí, senão eu vou esquecendo da minha linha de raciocínio. Aí depois eu volto nas perguntas. Aí nas perguntas vocês podem colocar no chat. Que aí eu vou voltando e vou respondendo uma por uma.
tá? Ó, eu vou andar de novo, vocês me falam se tá indo. Foi? Foi Sim, sim. Foi? Então, beleza. Eu acho que deu foi uma travada mesmo, tá? Vou para a segunda, tá? Aqui nas ponteiras. Eu parei aqui nas ponteiras. Foi? sim. Tá. Ô, Yara, obrigado, viu, amiga? A Yara que me mandou aqui, senão, gente, eu não ia ver, de verdade. Cami, adoro quando você fala dos aparelhos, gente, mas aqui, aparelho é aparelho, em qualquer lugar. Se é simples, se é chique, se não é, é tudo aparelho. Então, vamos falar desses aparelhos das ponteiras. A ponteira é que determina a profundidade do meu ultrassom. Então, se eu vou trabalhar uma gordura localizada, eu vou trabalhar a ponteira da mais profunda para a mais superficial. Aí, só isso funciona? Não, gente, não funciona. Cada tecnologia tem um número de disparos, ou seja, cada tecnologia eu vou ter que concentrar uma quantidade específica de energia para que ocorra a apoptose. Aí é que está o X da questão. Então, não adianta eu falar para vocês que eu vou dar um treinamento, por exemplo, de ultrafocos para quem tem sonofocos. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Entendem o que eu tô falando? Eu vou dar, por exemplo, um treinamento de High Pro para quem tem o Lean Curve ou o Ultraformer. Não é a mesma coisa. Para cada tecnologia, eu tenho que ter um número X de disparos. E como é que eu cheguei nessa conclusão? Lá na clínica que eu trabalho, a gente tem uma médica que ela é especialista em ultrassonografia, ela faz exame de imagem. E aí, eu tive que pegar aparelho por aparelho e ver a concentração específica através do ultrassom para a gente ver o grau de lesão na gordura, na derme, na epiderme. Por isso que meus resultados, quando vocês olham, vocês falam assim, gente, mas o resultado dela é diferente. Aí vocês perguntam, qual aparelho você usou? Ah, usei X. Ah, não é possível. Porque a gente fez esses testes, a gente investe muito em pesquisa lá. Em pesquisa para o paciente em primeiro lugar, porque a gente tem que dar resultado para o paciente, né? E também depois para a publicação, para montar os cursos que eu monto para vocês. Então, tudo que eu monto com muito cuidado para vocês. E aí não adianta eu pegar um aparelho e jogar por outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem estar vendo direto. Agora até que pararam um pouco. Mas todo mundo falando, um monte de médico falando que o Traformer consome gordura e afina o rosto. Quem que já ouviu falar isso? Ah, as pacientes estavam fugindo lá da clínica. Não quero mais fazer ultrassom microfocado, não quero mais fazer ultraforme, porque o ultraforme tá dando, tá consumindo o rosto, tá fazendo meu rosto cair, eu tô ficando sem bochecha, tá caindo tudo. Por que que vocês acham que isso está acontecendo? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque você recebe um treinamento do fabricante. Esse treinamento do fabricante, ele vem com um protocolo pronto. É assim, ó, 4,5, 50 disparos, tá? Tô falando de quem tem cartucho aí, tá? Agora eu vou falar de 3, 80 e 80, 1,5, 80 e 80, 25, 25, 25, 25, 25. É tudo padronizado. Vocês acham que eu, Camila, eu tenho um rosto fino, eu tenho 47 anos e eu não posso consumir nada de gordura no meu rosto? Vocês acham que o meu protocolo vai ser igual, por exemplo, de uma menina de 20 anos? Você acha que o meu rosto é um rosto que vai competir com uma menina ou uma mulher da mesma idade que eu, mais cheinha? Não vai, gente. Para cada pessoa existe uma linha de raciocínio e uma forma de eu usar as ponteiras e o número dos disparos que eu vou dar. É por isso que quando a gente entra lá nos nossos, no nosso aparelho, tem lá para você colocar, aí você bota assim o rostinho aqui, aqui, aqui. Se você botar a quantidade de disparo igual para todo mundo, para uns vai dar muito resultado, para outros não vai dar resultado nenhum, e para outros vocês vão consumir até a alma da pessoa. Não dá para seguir protocolo pronto, mas dá para você seguir uma metodologia. O que é metodologia? Metodologia é facilitar o seu olhar clínico. Quando você olha, você tem o seu olhar clínico, você olha para o seu paciente, você já sabe exatamente o que você vai fazer com ele, quais ponteiras você vai usar e quantos disparos você vai dar. Quando eu olho para uma gordura localizada, por exemplo, gordura de culote, o tração focalizado é maravilhoso para gordura de culote. É maravilhoso. Mas tem que saber a quantidade certa de disparos que eu vou dar.
Se eu dou a mais, eu posso até machucar a cabeça de fêmur. Se eu dou a menos, eu não tenho resultado. Então, qual é a quantidade? É a dose certa para que aquela prega precisa. Não é difícil. O que você tem que fazer é treinar o seu olhar clínico. Se você ficar pegando Ctrl C, Ctrl V, cara crachá, você não vai ter resultado. Se você pegar, estudar, vir para uma metodologia que realmente dá resultado, que realmente funciona, aí você vai começar a ver resultado nos seus pacientes, você vai começar a ficar animado. E eu não tenho, olha, é muito difícil a aluna minha, por exemplo, do Focados, que não tem resultado. Só não tem resultado daquela que não faz. Todas que fazem têm resultado. Ah, Cami, eu fiz, né? E o que eu acho muito engraçado que quando eu dou a aula é que todo mundo fica assim, achando que vai ser uma coisa absurda. Ah, eu acho que o rosto da paciente vai levantar de uma vez. E não é, é uma coisa sutil, né? O ultrassom micro e macrofocado, ele não veio para poder esticar todo o rosto. É uma coisa sutil, uma coisa que levanta. Mas a hora que você coloca no antes e depois, você fala, gente, como que o rosto levantou? Ou, nossa, como essa barriga diminuiu. Meu Deus, como eu melhorei a flacidez desse braço. Então, é saber ter o olhar clínico, saber avaliar, né? E principalmente montar aquilo dentro do seu aparelho. Se você não souber, por isso que eu falo, não adianta você querer pegar a apostila, sabe? Esses dias até uma aluna virou e falou assim: ah, Cami, sua apostila tá rodando aí, pode rodar. Não adianta nada, a pessoa vai olhar, ela não vai saber, ela não vai entender o que que eu tô falando ali se ela não seguir a linha de raciocínio, se ela não seguir essa metodologia. E um dos motivos que me motivou a dar essa aula gratuita tanto hoje quanto amanhã é justamente já apresentar para vocês os parâmetros para quem for começar a fazer o curso comigo, que a gente vai ter no final desse mês, já vim familiarizado. Já vim trazendo dúvidas, já vim, tipo, amaciado, vamos dizer assim, né? Mais macio para a gente poder dar aula e não ficar tão cru assim, tá bom? Então, as ponteiras é isso, gente. Ela serve para quê? Para calcular a profundidade. Só que não adianta nada você ter todas as ponteiras, mas não saber qual é o objetivo de cada profundidade, certo? Ó, eu vou mudar, tá? Mudou, meninas? Meninos, meninas, Não não sei. sei. Então tá. Isso aqui eu peguei do Ultrafox, tá, meninas? Mas no Sonofox tem também. Olha o tanto de área que eu posso trabalhar corporal. Vamos lá. Ultrassom focalizado, HIFU, para corporal, tá? Falando de gordura. Eu vou trabalhar em todas as áreas. Eu vou pegar aquela paciente, por exemplo, que está bem gordinha, bem cheinha, e vou trabalhar todo o abdômen? Não. O ultrassom macrofocado, ele é para trabalhar áreas específicas, aonde ele dá muito resultado para gordura. Vamos falar para gordura hoje, tá? Gente, papada, ele dá muito resultado para papada, mas é muito, independente do aparelho. Se o meu aparelho é um aparelho de 10 mil, o aparelho de 300 mil, todos eles vão dar resultado. Todos, tá? Papada. Essa gordurinha do sutiã, sensacional, certo? Sensacional. E quando eu falo em sensacional, eu tô falando num total de quantas sessões? No máximo 4 sessões. Não precisa fazer 10 sessões, 20 sessões. São em 4 sessões. Não sei se vocês me seguem no Instagram, vocês viram lá, né? Que a gente lançou os protocolos 4 sessões. Tá um sucesso na clínica. São 4 sessões, uma sessão por mês. A paciente adora. Ela fica 1 hora e meia lá na clínica. Uma vez por mês ela vem. À medida que ela vem, ela tá cada vez mais e mais tendo resultado. Tá bom? Então, gordura do sutiã é super bem-vinda. Papada, gordura do sutiã. Supra e infraabdômen. A gente tem que delimitar a área certa. Se você for fazer um abdômen, por exemplo, globoso, aquela paciente que tem muito volume de gordura, cuidado, tá? Porque senão vocês vão ficar muito cansadas. Aí vai levar 3, 4 horas, não é legal. Então, eu sugiro que você pegue áreas específicas, que nem eu peguei essa paciente que tinha uma gordura no supraabdômen, era uma gordura dura, compacta, e que ela tinha dificuldade de perder. Ela já tinha feito criolipólise, e aí a crio deu uma encapsulada nessa gordura, o ultrassom está funcionando. Ele está sendo bem focalizado, bem voltado para isso, certo? Flancos, o resultado é muito bom flancos. Culote é o que eu vejo mais resultado. Por incrível que pareça. Outra área que dá muito resultado, gente, é essa gordura aqui do braço, tá? Essa gordura aqui do deltoide, do tríceps aqui, ó. Sabe quando a gente vai tirar foto e a gente fecha assim, aquela gordura salta? Ele dá um resultado maravilhoso, certo?
Gordura de lipedema, sabe? Eu vou falar da gordura de lipedema, duas gordurinhas que são assim bem características que tem as pacientes têm dificuldade de perder. Sabe aquela gordura do lipedema que fica no joelho, para dentro do joelho? Fazer um ultrassom certinho, um protocolo ali de 4 sessões de macrofocados para gordura é incrível. Ele traz muito resultado e já a partir da primeira sessão. Certo? Então, assim, à medida que a gente vai fazendo, o efeito é cumulativo. Eu fiz, aí mês que vem eu faço de novo, aí mês que vem eu faço de novo. E à medida que a paciente vem, a gente vai medir na prega, a gente vai ter que ir alterando a ponteira também, tá bom? Então, essa gordura, ó, tem até aqui, ó, essa gordurinha aqui do joelho, nossa, dá muita diferença. Eu falo que eu tenho lipedema, eu fiz na minha, diminuiu, tá, gente? Interno de coxa. Interno de coxa já é uma coisa que eu tenho um pouco assim, eu não gosto muito de trabalhar interno de coxa, porque é uma gordura intramuscular, não é uma gordura subcutânea. Então, é uma gordura que eu tenho um pouco de dificuldade, porque é difícil chegar nela, certo? Eu falo que a gordura de interno de coxa, quando vem assim, muitas vezes eu nem indico, sabe? O tratamento com a gente lá na clínica, eu mando para academia, mando para uma dieta. Agora tenho as canetas, né, emagrecedoras. Graças a Deus, as canetas são vida na nossa vida, né? Aumentou muito o nosso pacote de flacidez corporal, porque a gente está tratando muita flacidez corporal, então o resultado lá tá muito bom, certo? Então a gente vai ter essas áreas bem específicas aqui para tratar. Não adianta eu querer tratar o abdômen, flancos e costas tudo junto. Aí é melhor você fazer um outro trabalho, um outro método, faz crio, faz aquilo que o paciente está mais afim de fazer. O que que eu vejo das minhas pacientes, depois vocês me relatam o que que vocês acham. Ninguém mais quer fazer crio. As pacientes já estão cansadas de fazer crio, de usar cinta, de fazer dieta, de ter. Hoje em dia, com essa moda de monjaro, gente, elas querem praticidade, elas querem rapidez. Poucas sessões com muito resultado. E não quer ficar indo na clínica direto, não. Nem quer ficar 8 horas na clínica também, não. Mudou o perfil do paciente, tá? E a gente tem que mudar também a nossa forma de abordar e de tratar. Senão a gente vai ficar para trás. Nenhuma paciente minha aceita mais criolipólise. Método de crio, esquece. Elas não querem. A gente tinha 3 crios, já vendi uma, porque a gente está investindo agora em ultrassom, em HIFU lá na clínica. Tá bom? Não sei com vocês como é que é, mas elas querem coisa rápida. Certo? Tanto é que assim, mega contour eu adaptei lá na clínica, celulite zero eu adaptei lá na clínica, é tudo 4 sessões agora. 4 sessões, uma sessão por mês, vem uma, vai outra, vem uma, vai outra, e elas estão amando. E só resultadão. E a gente agora, como tem a tirzepatida a nosso favor, então elas conseguem manter o peso, emagrecer, sem prejudicar o nosso tratamento. Tá bom? Entender essa questão da gordura? Todo mundo entendeu? Menos com Trafox, mas eu tenho mais. Quanto é cobrada a sessão? Ah, depois eu respondo isso tudo para vocês, tá? Celulite. Celulite, eu também trabalho com ultrassom micro e macro focado. A celulite, ela é mais chata. Eu não vendo eu trabalho com ele, mas eu não vendo ele para a celulite. Em nenhum momento vocês vão me ver vendendo só ultrassom micro, macro focado. Sozinho. Eu falo como o meu tratamento. Então, ele entra no Meca Contour, ele entra no Celutrat, que é o nosso protocolo de celulite, ele entra no nosso protocolo de flacidez. Eu não uso, eu não vendo ele sozinho. Porque vender a tecnologia, gente, é se igualar a todo mundo. Então, eu vendo o resultado, eu vendo o tratamento. Tá? Quando eu dou a minha consultoria, eu sempre ensino vocês como é que eu vendo lá na clínica, como é que eu faço, e a maioria vai fazendo do mesmo jeito que eu vou mostrando para vocês, tá bom? Faço associações, certo? Porque não adianta a gente trabalhar uma coisa só, o paciente ele não quer, porque senão o que que acontece? Você vai falar assim, ah, vou vender outra forma. Aí lá na esquina tem também, vende outra forma. Você pode fazer outra forma da melhor forma possível, mas é o mesmo nome. Ela vai aonde está mais barato. Então a gente não pode vender o protocolo, o tratamento pelo nome. Você vende pelo valor, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu tô falando de facial, amanhã a gente vai falar de facial. Onde que entra a parte do micro e macro focado? Falei do macro focado, né? Aonde que entra a parte do micro focado corporal? Gente, com essa onda de Monjaro, de Ozempic, de caneta emagrecedora, a gente tem um nicho surreal para trabalhar corporal.
Eu falo que a gente tem que aproveitar é a onda do momento. Quando a gente tava no momento de crio, todo mundo vai para crio. Agora a gente está no momento de monjaro, de partida. Todo mundo está usando partida. Gente, eu não conheço uma pessoa que não esteja usando partida. Então, o que que a gente tem? Mulheres emagrecendo muito rápido e ficando flácidas. Elas buscam a beleza do corpo delas, elas buscam estar bem com elas mesmas. Elas vão emagrecer, mas vai surgir ali um novo problema, que é o quê? A flacidez da pele. Flacidez da pele, principalmente onde? Braço, abdômen e coxa. É aí que a gente entra. E quem vai ser a estrela desse tratamento? Ultrassom microfocado. Aí eu entro com micro, certo? A mesma caneta, o mesmo cartucho, a mesma ponteira que eu uso no rosto, eu vou usar no corpo, mas aí para flacidez. Por quê? Porque para gordura eu uso macro. Por que que para gordura eu uso macro? Porque ele é mais profundo, eu quero atingir gordura. E no micro? Micro é pele. Se eu quero atingir pele, eu vou usar as ponteiras faciais no corporal. E aí vem o pulo do gato. Por quê? Porque isso não ensina nos protocolos de nenhum equipamento de vocês. E aí eu consegui desenvolver um protocolo específico para ultrafocos, um protocolo específico para sonofocos, um específico maravilhoso para o Hypro, um específico para quem tem os microfocados de cartucho com consumível, certo? É sensacional. Cami, eu posso trabalhar ele sozinho? Pode. Eu posso trabalhar ele associado? Melhor ainda. Ai, Cami, eu trabalho com injetável. Ótimo. O injetável, ele não vai trazer o resultado tão bom se eu não associar com um microfocado. Então, gente, olha o nicho que vocês têm aí, tá? Vocês têm a dor, vocês têm o problema e vocês têm a solução. Só basta saber fazer. Se vocês sabem fazer, acabou. Os resultados são maravilhosos. Amanhã eu vou trazer para vocês uns resultados incríveis de tanto para gordura quanto para flacidez de corpo e de rosto. Tá bom? Lógico, eu quero deixar para amanhã para todo mundo voltar amanhã, né, gente? Que eu também não sou boba, né? Eu quero que vocês me acompanhem nessas aulas, tá? Como é que eu faço o microfocado no corporal? Eu vou usar as ponteiras de facial. Então, eu vou usar 4,5, 3 e 2. 4,5, 3 e 1,5. Ou quem tem 2, 4,5, 3 e 2. Por exemplo, no High Pro, eu consegui desenvolver um 4,5, 3,5, 2,5, 1,5. Porque o High Pro tem essa facilidade da gente mudar de meio em meio. Isso eu achei sensacional da tecnologia, por sinal, tá bom? Ô, gente, eu não ganho nada de ninguém, não, tá? Esse equipamento tudo a gente compra lá na clínica, viu? Então, por isso que eu falo de todos, porque a gente compra todos. A gente tem desconto, a gente ganha desconto, tudo, mas a gente tem lá, não é assim, não. Então, para trabalhar a minha flacidez corporal, eu vou no mesmo raciocínio, do mais profundo para o mais superficial e fazendo a quantidade de disparos necessárias para cada área do corpo. Então, braço tem uma quantidade de disparos, abdômen tem uma quantidade de disparos, interno de coxa tem uma quantidade de disparos e assim sucessivamente. E rosto, dependendo do tipo de rosto, vai ter quantidade de disparos, certo? E aí, nessa quantidade de disparos, entra uma coisa que eu acho muito interessante, que é o quê? Que é a maneira como eu vou montar o meu equipamento, tá? Eu vou fechar essa aulinha aqui e vou abrir aqui só pra gente, porque agora eu quero que vocês tenham papel e caneta para vocês aprenderem algumas nomenclaturas que vocês têm que saber de cor salteado para que serve, tá? Primeira delas, né, é as ponteiras. Então, as ponteiras com as profundidades. Quanto mais profunda quanto maior a profundidade, mais profunda é a ponteira, tá? Então, eu tenho de macro e tenho de micro, certo? Então, profundidade, ponteira e profundidade quer dizer o quê? Mais profundo, mais a ponteira maior, mais profundo. Ponteira menor, menos profundo, mais superficial, certo? Segunda coisa que eu vou falar para vocês é a intensidade. Eu tenho tanto em qualquer equipamento de vocês, eu tenho a potência e tenho a intensidade. O que que determina o resultado no meu tratamento? É a intensidade. A potência, gente, é a quantidade de energia que chega no aparelho, mas a intensidade é aquela que chega no tecido. Eu posso usar a maior potência do mundo, certo?
porque às vezes o meu cristal não vai suportar, e aí a minha intensidade não vai ser aquilo que o meu tecido suporta. O que, que eu vejo muito nos nossos procedimentos? Todo mundo adora jogar uma intensidade, uma potência alta. Ah, vamos botar a potência no máximo? E aí eu não consigo atingir o objetivo fisiológico que o meu tecido pede. Para vocês terem uma ideia, eu nunca chego, por exemplo, num ultrassom como o Sonofox, que chega a 6 joules, eu nunca cheguei a 2 joules nele. Opa, então ele chega a 6 e a Cami não chega nem a 2? Claro, porque eu não vou concentrar toda a energia num ponto só. Imagina se eu chego 6 joules num ponto só, gente, eu queimo. Então, nem sempre o aparelho de maior potência é o melhor. Vocês estão entendendo? Olha para vocês verem como que às vezes a gente é enganado. Porque vocês vão ver que quem for fazer a minha consultoria, quem for fazer o meu curso, vai falar, gente, a Cami não chega nem a 0,5 às vezes, 0,8. E eu já cheguei no quê? Porque não é a energia que interessa para mim no ultrassom micro e macrofocado, mas sim a quantidade de disparos que eu tô dando naquele lugar. Então, às vezes é melhor colocar menos energia com muito mais disparos. Eu estou preservando tecido, eu não estou gerando queimadura e estou gerando o processo fisiológico que eu quero. Então, isso é importante vocês entenderem, tá? Então, guarda isso, tá? Potência é uma coisa, intensidade é outra. Eu sempre vou pensar na intensidade. Intensidade geralmente vem em joules, tá, meninas? Meninos, meninas, geralmente vem em joules. Então, eu vou pensar nisso, na intensidade. E nunca eu vou chegar na intensidade mais alta do aparelho. Nunca. Isso é loucura, tá bom? Outra coisa que vocês têm que entender no aparelho de vocês: tempo on e tempo off. Todo mundo tem o T on e T off aí, não tem? O que é um tempo on e o tempo off? Tempo on, gente, é a quantidade, é o tempo que eu tô disparando o meu calor, a minha energia naquele ponto. Então, quanto maior o tempo on, mais energia eu tô batendo ali. Quanto maior o tempo off, mais descanso eu tenho. E se eu boto um tempo on muito alto e um tempo off muito curto? Eu não dou tempo de andar com o meu aparelho e eu posso acumular energia e gerar queimadura. Vocês já viram uma queimadura de sonofocos e de ultrafocos? Amanhã eu vou mostrar para vocês. É de deixar o cabelo em pé, tá? Então, eu tenho que também ter essa malícia aí de saber o que que é tempo on, tempo off, certo? Outra coisa, isso ninguém vai explicar para vocês, tá, gente? Ó, essa aula aí já tá valendo mais do que qualquer coisa. Outra coisa, frequência. O que que é a frequência? Frequência é a quantidade de disparos, tá, que eu dou. Então, por exemplo, se eu boto uma frequência a 10 Hz, eu tô andando rápido com a minha ponteira. Se eu boto uma frequência a 5 Hz, eu tô andando um pouquinho mais devagar. Se eu boto uma frequência a 1 Hz, eu tô dando um pontinho por vez. Vocês vão ver que tanto no Sonofocus quanto no Ultrafocus, a gente tem o dinâmico e o pontual, ou estático, né? Que a gente fala. O que que vai determinar o que é o dinâmico e o que é o estático? O que que é o scanning, por exemplo, que eles chamam também? É a frequência, entendeu? Se a frequência é muito alta, se eu uso uma frequência de 10 Hz, por exemplo, eu estou quase fazendo uma linha reta, eu estou quase fazendo um MPT. Se eu boto uma frequência de 1 Hz, por exemplo, eu estou fazendo pontual. Então, vai ter hora que eu vou precisar de menos frequência, tem hora que eu vou precisar de mais frequência, ou seja, tem hora que eu vou precisar fazer linha reta, né? Mais lesão, tem hora que eu vou precisar de menos lesão. Então, a gente tem que saber também a hora de usar cada um, certo? Vocês vão ver que. E aí é tudo muito bem destrinchado, tá, gente? Porque tudo segue uma metodologia. Para cada tipo de gordura, é um tipo de frequência. Para cada tipo de rosto, é um tipo de frequência. Às vezes vocês vão ver que é muito engraçado, que a intensidade eu não mexo quase nada. Eu mexo no tempo on, tempo off e mexo na frequência, tá? E os disparos? Quantos disparos eu dou? Isso quem determina é a quantidade de tecido que eu tenho, o tipo de pele e o objetivo que eu quero. Então, por exemplo, né, nos nossos Raifus que tem cartucho, por exemplo, é, eu vou usar uma quantidade X de disparos, porque cada disparo vale dinheiro. Eu pago pelo disparo.
Aí, isso me restringe em alguns aspectos. Por quê? Ou eu cobro muito caro, porque quanto mais disparo, mais caro fica, porque eu tenho que repassar isso para o paciente. Ou então, eu vou começar a me limitar. Claro que vai ter paciente que eu vou usar menos disparo e tem paciente que eu vou usar mais disparo. Porque depende do tipo de rosto do paciente. E depende da área que eu vou fazer também. Se é um corporal, quanto maior a área, mais disparos eu vou dar. Tá? Isso tudo tem que ser calculado. Quem tem um ultrassom que não precisa de cartucho, Sonofocus, Ultrafocus, o Pro, é mais fácil. Por quê? Porque eu vou fazer uma quantidade de passadas e o disparo ele não é contabilizado. Então você acaba ganhando em questão, você acaba tendo mais lucro. Você vai levar mais tempo, mas você acaba ganhando mais, certo? E eu acho muito legal isso que eu vejo as minhas alunas, as meninas que têm esses aparelhos, né, que não tem, não contabiliza disparo, elas têm uma margem de lucro muito maior. Porque elas cobram uma média mais ou menos de 2.500, 2.700, um full face, né? E elas têm uma margem de lucro muito maior, porque elas não têm que comprar cartucho, certo? E Cami dá o mesmo resultado? O mesmo. O mesmo. Por quê? Porque o processo fisiológico é o mesmo. Todos eles são HIFU, gente. Entenderam? Todos eles são Raifu. Todos eles vão dar mais, vão trazer vão trazer resultado, né? Vai muito mais a maneira como você aplica do que do aparelho em si, certo? Então, a gente tem que saber também sobre esse tipo de parâmetro também. Então, olha para vocês verem como que entra várias vertentes. Entra intensidade, entra ponteira, entra tempo on e tempo off, entra número de disparos e entra a frequência. Tá? Então ele não é tão simples assim. Ele não é, eu falo que o Raifu ele não é uma tecnologia nem simples nem fácil. Por isso que não é qualquer pessoa que está preparado para ele, tá bom? Meninas, vamos abrir agora para as dúvidas, né? Já são quantas? Olha, já deu quase mais de uma hora, hein, de aula. Meu Deus do céu. Vamos lá que eu vou responder agora as dúvidas de vocês, tá bom? Bora lá. Vou pegar aqui, cadê? O slide parado. Daniela, na apoptose o organismo metaboliza com o uso dessa energia com atividade, né? Sim, Dani, geralmente a gente usa com atividade. Eu gosto muito, eu vou ser bem sincera para você. Eu adoro fazer uma metabolização depois. Então, geralmente eu uso o campo eletromagnético. Você pode usar eletroestimulação, alguma coisa que você vai consumir depois. Tem gente que o simples fato de fazer um jejum depois já consumiu, tá bom? Então, ele é muito bom para isso, tá? Qual o intervalo para repetir a sessão no caso de eliminar gordura? O Leandro. Ah, o Leandro, Lê, você tá jóia? Você tá aqui ainda, meu filho? O Leandro, depende. Geralmente eu faço uma sessão a cada 15 dias, uma sessão por mês. O Leandro, ele é do Lean Curve, tá, gente? Eu chamei ele para vir assistir a aula. E Lê, por exemplo, no Lean Curve a gente não tem as ponteiras corporais ainda, né? Mas pra gente, se a gente tivesse, eu ia jogar no Lean Curve mais ou menos uma sessão a cada 15 dias no mínimo. Então, eu não ia fazer toda semana. Então, eu ia fazer uma a cada 15 dias. Aí, no caso do Lane Curve, eu ia pedir ponteira de 13, de 9 e de 6, por exemplo. Entendeu? Eu trabalharia assim. Se a gente for fazer, por exemplo, de uma papada, eu faço uma sessão por mês, tá? Aí eu vou trabalhar muito a 4,5 D4, certo? Aí ali eu tenho, e ela tem dado um resultado muito bom. Então, agora, os outros ultrassons, que tem a ponteira corporal, é no mínimo 15 dias, gente. Dá para associar com tudo. Você pode associar com campo eletromagnético, você pode associar com os esvaziadores de gordura, que são as enzimas, você pode associar com radiofrequência, você pode associar com CRI, você pode associar com tudo. O que eu gosto muito do ultrassom é isso. Qualquer ultrassom, tá? Para mim não está aparecendo, tá? Então, aqui eu já consegui. Vamos lá, gente. Está no slide da Cami. Adoro quando você fala dos aparelhos. Obrigada. Qual o melhor aparelho atualmente? Ô, Eduarda, o melhor aparelho é aquele que você sabe usar. Aquele que você não vai deixar ele parado e vai perder dinheiro. Esse é o melhor aparelho. É, eu já ouvi, não lembro de você falando, não é na ação do Smases. Por que não utiliza as ponteiras indicadas para as pregas do rosto? Ô, Liliana, do rosto.
A gente tem uma peculiaridade aí. As pregas do rosto são pregas muito pequenas, certo? E eu tenho feito um estudo científico, a gente está colhendo dado, mas eu já vou dar um spoiler para vocês. A gente está fazendo um estudo científico que tem deixado a gente assim, de cabelo em pé. Por quê? Dependendo do paciente, o SMAS muda de lugar. Então, quando a gente fala assim, ó, eu vou trabalhar 4,5 para trabalhar SMAS, não necessariamente. Às vezes o SMAS está com 6 milímetros. E aí você usa a ponteira de 4,5, você só vai consumir gordura, achando que tá arrasando, pegando no SMAS. Isso eu ensino muito na minha consultoria, tá? Que a gente tem um pulo do gato aí que você vai saber pegar certinho no SMAS. Então, cuidado para você não exagerar achando que você tá pegando no SMAS, mas você tá consumindo gordura. Tem gente que o SMAS tá 7 centímetros. Entendeu? Então, esse negócio de que, é 4,5 pega SMAS, tem não. E a gente tá fazendo um N gigantesco lá na clínica, gente, vocês não têm noção, tá? Quando é cobrada a sessão em média corporal? Dani, lá na clínica, nosso protocolo são 4 sessões, a gente cobra 4.900, por 4 sessões, tá? Mesmo com o Ultrafox mais antigo, tenho esses resultados? Tem, tranquilamente. Tranquilamente. O Ultrafox mais antigo do novo, o que muda é que o antigo a gente vai ser um pouquinho mais demorado, só por isso, tá bom? Conseguimos trabalhar bem o corporal com Visage? O Visage corporal para flacidez, sim. Ele não tem as ponteiras corporais. Então, o Visage ele é muito voltado mais para flacidez, tá? A aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Só eu não sei que dia que a gente vai subir para o YouTube, tá, gente? Uso dinâmico no microfocado dá o mesmo resultado do ultrafocus? Depende para o que você quer. Depende, tá? O dinâmico ele é muito bom para algumas coisas e o estático é muito bom para outras coisas. O ultrafocus antigo só tem o modo pontual. Isso, ele só tem o modo pontual. Porém, o pontual dele é muito bom, tá? Eu já estava ansiosa pela mentoria. Agora, depois dessa aula, eu quero mais ainda. A Luciana tá mesmo. Tem o quê? Uns 3 meses, né, Lu, que você tá falando pra mim. Já falei que pode associar com a meso. O que você acha no microfocado, já no intra, na lipo de papada? Não, lipo de papada eu não uso microfocado tão cedo, não, tá? Eu sou tão contra lipo de papada, gente. Pode utilizar as enzimas no mesmo dia? Pode sim. Você usa audiometria na face para escolher a ponteira? Ô, Heloísa, a gente usa, lá na clínica, a gente queria muito colocar o ultrassom, né? Para poder escolher a ponteira. Só que a logística é tão difícil, então a gente está fazendo justamente esse estudo científico para poder classificar o tipo de rosto para o tipo de ponteira que você vai escolher, sabe? Isso eu já falo na minha mentoria, entendeu? Você já sai da minha mentoria já sabendo qual ponteira você vai escolher. Mas a gente depois vai publicar. Daqui 1 ano mais ou menos, tá? A gente vai demorar, porque demora para publicar, né? E quem tem só de 4,5 consegue pegar quando o SMAS está abaixo? Consegue, mas aí tem um jeito específico, tá bom? Em relação ao rosto, eu uso sempre o adipômetro para ver qual prega. Ô, Liliana, na papada, sim. Aqui na região do rosto já não é tão fidedigno. Aí eu ensino um jeito específico de você trabalhar as ponteiras para que não ocorra tanto consumo de gordura, mas que você consiga pegar o SMAS também, tá bom? Gente, vocês gostaram? Eu não vou ficar fazendo hoje nada propaganda, eu vou deixar vocês com bastante curiosidade para vocês voltarem amanhã. Amanhã a gente vai falar muito sobre ultrassom facial, o microfocado para facial. E amanhã eu já vou falar a respeito da mentoria, tá? Nossa, vocês viram meu gato deu um pulo aqui, né, gente? A mentoria a gente vai abrir, tá? E amanhã a gente vai abrir. Deixa eu dar um spoilerzinho rapidinho que eu não aguento, que eu sou fofoqueira, eu não aguento. Mas a gente vai abrir com super preço para vocês. A gente vai dar um descontaço para assim. Eu vou fazer mesmo, entendeu? Então vocês já vão se preparando, vão se organizando, porque amanhã que eu vou falar tudo sobre a mentoria. Hoje eu não vou falar nada, mas a gente vai vir com muita novidade. E amanhã eu vou passar para quando é o curso, mais ou menos, serão aulas ao vivo ou gravadas. Amanhã eu vou falar tudo, Dani, para deixar vocês bem curiosos para amanhã vocês assistirem essa aula. Tá? A gente vai vir amanhã a gente vai às 8 horas da noite de novo, tá bom? Eu vou fazer das 8 às 9 com vocês. Eu achei ótima essa aula.
Achei que vocês estão super interessados, isso é muito legal. Amanhã a gente coloca mais informações e assim que a gente subir essa aula para o YouTube, a gente já avisa vocês lá no grupo. Então não saiam do grupo. Amanhã é pelo mesmo link, tá? A gente vai entrar pelo mesmo link. Eu vou pedir para colocar de novo lá o link de novo amanhã. A gente avisa a hora que a gente for entrar, justamente para que vocês tenham essa programação. Mas não percam a aula, não, porque vai ser muito, muito, muito legal, tá bom? A Lu falou que já tá guardando as moedas. E guarda mesmo, Lu, porque vai ser babado, tá bom? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. E amanhã a gente se encontra de novo às 8 horas da noite, tá? Um beijo grande pra vocês.